Salve a todos. Estamos dando continuidade, indo para um segundo momento, mas dialogando com esse poema de Alberto Caeiro, Quando Vier a Primavera. E a proposta que o poeta nos traz, que o poeta nos alavanca, né, que mexe conosco nessa tentativa de encontrar sentido. A morte, o fim, e eu estou tentando trabalhar esse espaço que compreende esse antes que por vezes não sabemos, esse depois que por voz ignoramos. Então, esse espaço no qual a gente se encontra do primeiro suspiro ao último. E como nós, seres existentes, vamos aplicar, encontrar e dar sentido à existência. E dentro disso, como eu falei do suspiro, a perspectiva yogi, indiana, que vai tentar mostrar a importância de compreendermos a absorção desse hálito e tudo o que ele nos produz e como ele nos alimenta, até essa troca que efetivamos ao respirar e devolver esse ar novamente. Esse processo ininterrupto, enquanto essa estrutura de carbono por cá se encontra, busca-se colocar uma atenção, busca-se compreender os mecanismos desse sopro, os mecanismos desse ar, os caminhos que ele perfaz em cada um de nós e como que esse mesmo ar alimenta a todos. É uma tentativa de sentido, é uma tentativa de encontrar respostas. E se tem uma longa e vasta filosofia yogi nas suas mais diversas movimentações, passando as corporais, as mentais, entrando nas das trocas mais efusivas mediante o Tantra, enfim, diversos mecanismos e processos dessas tentativas de se encontrar sentido. Uma que eu quero trazer, porque me marcou durante muitos anos, e eu vou representar na perspectiva samurai, mas cabe na ontologia de todos os guerreiros e de todas as artes marciais, numas artes marciais que eram pensadas a partir de dois movimentos. Um, o preparar para a morte. Dois, o estar pronto para quando ela chegar. Então, essa angústia, esse mal-estar, essa presença constante desse algo que vai cutucando alguns, não todos, mas o tempo inteiro, que não permite o descanso, o sossego, o refresco, a cada instante tem que estar dialogando com essa finitude e preparando-se, levando esse corpo para responder o mais diretamente possível, da forma mais imediata, ao seu próprio ato de pensar. O seu corpo e o seu pensamento são e se transformam quase que numa coisa só. Não tem o quase, é uma coisa só. O corpo responde imediatamente ao pensamento. E o pensamento alarga os limites deste corpo. E este corpo, por vezes, expande os limites ou as limitações deste pensar. É uma coisa muito bonita. Pensando
essa modelagem corpo com esse espelhamento mente, mas um corpo que reflete diretamente a sua mente. Os atletas também, nas suas altas performances ou nessas nossas tentativas de atletas não profissionais, buscamos essa equivalência, essa correspondência, ter um corpo que consegue executar aquilo que eu pensei. Correr, parar, driblar, arremessar, cortar, enfim. Mas eu volto aqui nas artes marciais porque elas são a primeira modelagem deste corpo. Esse corpo pensado mesmo como está pronto para se defender, para defender quem está à sua volta e para compreender esses mecanismos, esses sentidos da vida, da morte. Aí diz o Bushido, Bushido, uma filosofia samurai que retrata diversos outros povos, diversas outras culturas que vão ter essa atividade guerreira como um mecanismo da própria existência também. Esse povo existe para, inclusive, guerrear. Os tuaregues, povo que amo, os samurais, os espartanos, os tebanos, os cheroquis, várias culturas, os tupis guaranis, os bantus e iorubás, não faltam ao longo do nosso orbe povos, culturas que compreenderam essa perspectiva da luta, essa perspectiva da sobrevivência, mas ao mesmo tempo essa transcendência que tudo isso proporciona. O caminho ou a senda do sábio, por vezes, perpassa o caminho do guerreiro, sem ter lutado, sem ter colocado toda uma visceralidade no ato de existir, é difícil encontrar essa ataraxia que muitos querem chegar sem ter vivenciado parte desse processo. Alcança, mas é vazio. É como se faltasse algo. Não vou entrar nisso, porque o foco é quase outro. Mas a frase é: o samurai nasce para morrer. A morte não é uma maldição a evitar, senão o fim natural de toda a vida. A gente a evita ao máximo. Treina-se para que ela nunca venha pela mão de um terceiro. Contudo, entretanto, todavia, quando vier, está pronto. E este estar pronto, este ser para a morte, que o filósofo do nazismo trouxe com uma certa beleza e depois a transformou em um enorme desencanto, mas ele trouxe com uma certa beleza, se ser para a morte é o encontro mais efusivo com a vida. É na morte que nos encontramos. É na perspectiva de que temos um fim, de que talvez não tenha amanhã, de que talvez a primavera eu não a verei, que eu busco construir, reconstruir, significar, ressignificar este agora. E óbvio, gente, que para algumas pessoas isso é cansativo, mas isso é papo que a gente vai entrar depois, na questão do suicídio. Por enquanto, quero ficar na morte, nessa busca inexorável pelo sentido.
Precisamos. E essas filosofias marciais, que alguns olham apenas por esse viés da morte, não conseguem compreender esse outro lado maravilhoso, bonito, estreito com a existência. A arte marcial, no seu sentido filosófico, seja ela qual for, se estiver trazendo a imanência do sentido filosófico, é uma preservação, mas numa equivalência com esse outro lado que pode chegar a qualquer instante, necessita que eu esteja pronto. É diferente das preparações atuais de muitos soldados. É diferente da preparação atual de muita polícia, que é uma preparação estrito, quase que com esse flerte maldito com a destruição. O que nós estamos falando é de um respeito integral à existência que o samurai possui. Uma sensibilidade extremada com tudo o que vive. Um respeito a toda forma de vida. E uma reverência imensa quando precisar cefar alguma.